Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês quem se deu bem e quem se deu mal nos jogos de ida da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. E também vou trazer as datas, horários e locais das partidas de volta e mostrar qual que é a situação de cada uma das equipes. Lembrando que eu vou passar para vocês aqui os jogos por ordem de chaveamento e não necessariamente pela ordem que eles aconteceram. Então vamos começar falando aí do primeiro chaveamento, né, que teve aí a vitória do Parnaíba por 2-0 sobre o Nacional do Amazonas. Esse jogo aconteceu no último domingo lá em Parnaíba e um resultado até surpreendente. Por quê? Porque o Parnaíba havia conquistado a sua vaga para a segunda fase na Bacia das Almas. Foi o último time a garantir vaga no grupo 2, uma vaga aí que foi conquistada com empate fora de casa diante do Tocantinópolis, enquanto que o Nacional do Amazonas conseguiu aí a sua classificação de uma forma tranquila, né? Foi primeiro colocado do seu grupo e agora perde aí no primeiro mata-mata por 2-0 e vai ter que vencer bem no jogo da volta. O jogo da volta está marcado para domingo, dia 6, lá na Colina, às 16 horas. E qual que é a situação do Nacional? O Nacional precisa vencer por 2 gols de diferença para provocar a disputa de pênaltis ou por 3 ou mais para conseguir a sua vaga direta. Já o Parnaíba pode até perder por 1 gol de diferença, que mesmo assim estará classificado. É sempre importante destacar que não há vantagem para ninguém, ou seja, o time de melhor campanha não tem nenhuma vantagem nessa segunda fase, a não ser o fato de fazer o segundo jogo em casa, né? Essa é a única vantagem então dos times de melhor campanha. E quem avançar de Parnaíba e Nacional vai encarar o classificado do duelo entre Potiguar de Mossoró e Bahia de Feira de Santana. E o Potiguar se deu melhor, jogando no Nogueirão, lá no Rio Grande do Norte, bateu o Bahia pelo placar de 1-0. Jogo de volta acontece no sábado, dia 5, lá na Arena Cajueiro, às 17 horas. E o time do Rio Grande do Norte tem a vantagem de jogar pelo empate. O Bahia de Feira precisa vencer por 1 gol para levar a disputa para os pênaltis ou por 2 ou mais para avançar diretamente. Nesta segunda-feira, tivemos aí o duelo das águias, né? O Águia de Marabá encarou o Atlético Cearense, que tem aí uma águia toda estilizada e misturada com a letra A no seu escudo. E o jogo terminou 1-1. Essa partida foi disputada lá no estádio Zinho de Oliveira. Jogo de volta marcado para o domingo, dia 6, no Presidente Vargas, lá no Ceará. Esse jogo vai ser às 3 da tarde. Um novo empate leva a disputa para as penalidades. E quem vencer avança aí para a terceira fase. O classificado desse jogo vai encarar Falcon ou Souza, que também empataram o primeiro jogo em 1-1. Esse jogo aconteceu lá no estádio Batistão, no Sergipe, na tarde do último sábado. Jogo de volta acontece no domingo, dia 6, também às 16 horas, lá no estádio Marizão, e a situação é a mesma. Se empatar pênaltis, quem vencer avança aí para a terceira fase. E tivemos bastante empate em 1-1, também nessa segunda-feira, em um jogo que inicialmente estava marcado para domingo, mas foi transferido para segunda-feira por conta de problemas de logísticas com o Ferroviário. Princesa, Solimões e Ferroviário empataram em 1-1 lá no estádio Gilbertão, no Amazonas. Próximo jogo acontece no sábado, dia 5, às 17 horas, lá no Presidente Vargas também, né? Vai ter então 2 jogos nesse final de semana no Presidente Vargas. E a situação, né? Mais uma vez repetindo, empate leva a disputa para os pênaltis e quem vencer avança aí para a segunda fase. E o classificado desse confronto vai pegar Asa de Arapiraca ou Nacional de Patos. E no primeiro jogo, disputado no sábado passado, lá no estádio municipal de Arapiraca, o Asa se deu melhor, venceu por 1-0 e agora joga pelo empate a partida de volta. A partida de volta está marcada para o dia 6, domingo, lá no estádio José Cavalcante, às 16 horas. O Nacional precisa vencer por 1 gol de diferença para levar para os pênaltis ou por 2 ou mais para avançar. O empate é da equipe de Arapiraca. Quem se deu muito bem jogando fora de casa foi a Tuna Luso. No último sábado, a Tuna Luso foi até o Castelão, lá no Maranhão, e bateu o Maranhão pelo placar de 3-2. Com esse resultado, a Tuna joga pelo empate em casa no próximo domingo, dia 6. Esse jogo vai ser às 16 horas na Curuzu, né? O jogo vai acontecer lá no estádio do Paysandu. Então a Tuna Luso aí joga pelo empate. O Maranhão tem que vencer por 1 gol de diferença para levar para os pênaltis ou por 2 ou mais para conseguir a classificação na casa do adversário de forma direta. E aí quem avançar de Tuna Luso e Maranhão pega Pacajus ou Retrô. E o Retrô também venceu o primeiro jogo fora de casa, jogando no estádio Ronaldão, lá no Ceará. O Retrô fez 2-1 na equipe do Pacajus. Jogo de volta no domingo, 18 horas, lá na Arena Pernambuco. E o Retrô
joga aí por um simples empate. Ao Pacajus resta vencer por um gol de diferença para levar para os pênaltis ou por 2 gols ou mais para avançar diretamente. O Vitória do Espírito Santo, que foi outra equipe também que conquistou a sua classificação de forma dramática na última rodada, né? Precisava vencer e ainda torcer por um tropeço do Santo André. E foi o que aconteceu. O Vitória derrubou aí um dos últimos invictos do campeonato. Venceu o Ceilândia pelo placar de 1-0 lá no estádio Salvador Costa, jogo que aconteceu no último sábado. Próximo jogo acontece também no sábado, dia 5, lá no Abadião, às 15h30. O Ceilândia precisa vencer por 2 gols ou mais de diferença para avançar. Se vencer por 1 gol, leva a decisão para os pênaltis e o Vitória joga aí por um empate, né? Então é curioso até o Vitória jogando por empate, mas essa é a situação. E quem avançar desse duelo pegará Internacional de Limeira ou Caxias. O Caxias foi mais um time aí que se deu muito bem jogando fora de casa, venceu a Inter por 1-0 lá no Major Levi Sobrinho e levou a vantagem do empate para o Estádio Centenário, né? O jogo de volta acontece no domingo às 15 horas. A Inter tem que vencer por 1 gol para levar para os pênaltis ou por 2 ou mais para avançar. Seguindo aqui com o chaveamento, o Operário de Vargem Grande fez o dever de casa e bateu a Portuguesa Carioca pelo placar de 1-0, o jogo que aconteceu no último domingo. As duas equipes voltam a se encontrar no próximo sábado, dia 5, às 16 horas, lá no estádio Luso Brasileiro. E a Portuguesa aí precisa da vitória para continuar brigando aí pelo acesso, né? Precisa de vencer por 1 gol de diferença para provocar os pênaltis ou por 2 ou mais para avançar. O Operário joga pelo empate. No domingo tivemos aí um empate sem gols entre Brasil de Pelotas e Patrocinense, jogo que aconteceu lá no estádio Bento Freitas, em Pelotas. E agora as duas equipes voltam a se encontrar no domingo, dia 6, lá no estádio Pedro Alves do Nascimento, melhor dizendo, jogo que acontece às 11 da manhã, né? E aí, um novo empate provoca a decisão por pênaltis. Quem vencer, avança para pegar Portuguesa ou Operário. Outro time que se deu muito bem jogando fora de casa foi o Atlético. O Atlético foi até a Boca do Jacaré e derrotou o Brasiliense pelo placar de 2-0. O Jacaré ficou em situação complicada. Dos times que jogou em casa nessa primeira perna, sem dúvida o Brasiliense é o que teve a situação aí mais complicada, né? Porque perde de 2-0 em casa e agora vai ter que fazer 2 gols de diferença no campo do adversário para levar para os pênaltis, né? O jogo de volta acontece no próximo dia 5, sábado, às 3 da tarde, lá no estádio Joaquim, Portugal. E quem passar desse jogo do Brasiliense Atlético vai encarar Camboriú ou Maringá. Primeiro jogo aconteceu lá no estádio Gigantão das Avenidas, no último sábado, empate 0-0. Jogo de volta, domingo dia 6, lá no Willie Davis, às 19 horas. Novo empate e leva a decisão para os pênaltis. E tivemos aí mais um 0-0 nesta segunda-feira, lá no Mamudão, onde o Democrata de Governador Valadares ficou no empate com a equipe do Anápolis. Próximo duelo será no domingo, dia 6, lá no Estádio Olímpico de Goiânia, né? Um novo empate leva a disputa para os pênaltis. E para fechar os jogos de ida, no último sábado tivemos aí outro empate. A Ferroviária empatou com o Ercílio Luz em 1-1, lá na Fonte Luminosa, em Araraquara. Jogo de volta acontece no sábado, dia 5, lá no estádio Aníbal Costa, e um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer, avança para pegar Anápolis ou Democrata. Bom, pessoal, então eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima.